Então, a gente vai estar falando hoje a respeito dessa parte do livro, que é a experiência colonial e depois a Revolução Chinesa. Aí eu e a Carol fizemos aí uma divisão para cada uma fazer uma exposição de uma parte, tá? Tá bom. Então, assim, sobre a experiência colonial, no início, ele dá uma introdução, antes de iniciar depois alguns tópicos, né? E nessa introdução, ele vai começar falando um pouquinho a respeito de um afastamento que foi observado após a Segunda Guerra Mundial dos proletariados desses países avançados que tinham como missão organizar aí a revolução. E aí percebe-se que um fracasso na Internacional Comunista em relação a isso, porque qual era o objetivo da Internacional Comunista? Primeiro era retirar essa classe trabalhadora desses países avançados do reformismo e prepará-los para a revolução, né? Uma base aí prepará-los sindical e politicamente para uma base revolucionária. E um outro objetivo também da Internacional Comunista era dirigir a luta desses países coloniais e dependentes. E é sobre isso que vai falar esse tópico, tá? Sobre como foi organizada a luta desses países coloniais e a interferência da Internacional Comunista a esse respeito. Bom, o número de efetivo na Internacional Comunista desses países dependentes eram baixos, tá? Na Ásia tinham cerca de 22 mil, na América Latina 90 mil, na África tinha 5 mil, sendo que esses 5 mil eram homens brancos, operários e franceses, então nem representava mesmo ao continente africano. Desses países dependentes, o que tinha número mais significativo era a China. Por isso que o autor vai dar depois um foco específico, né, um item próprio para falar sobre a China, que era que tinha uma representatividade maior. O primeiro problema que a Internacional Comunista vai abordar nessa luta revolucionária das colônias é a questão teórica, tá? É pouco conhecida a teoria de Marx e Engels, principalmente em relação às estratégicas, a tática e teorias. O Marx ele vai esboçar uma relação entre esses países atrasados, explorados pelo capitalismo. Ele vai associar, né, esses países atrasados pelo capitalismo com a Revolução Socialista. Tanto que ele vai dar o exemplo da Revolução de Taiping, que houve aí no início o esboço de uma revolução e que era em um país atrasado, né, em um país explorado pelo capitalismo. Mas o Marx e Engels não vai tratar como algo específico, não vai ter um texto, algo próprio a respeito dos países coloniais. A ideia geral do texto dele é que, assim, todos os países colonizados teriam que passar pelo capitalismo, passar pelo estágio capitalista, para poder alcançar aí... Pois não. Você quer? Pede pra alguém ali, pega lá e pede pra alguém ali. Só um instante, tá? É meu filho, irmão. César. Tô vendo, sim. Que bonitinho. Vamos lá. Onde que eu parei? A luz no sangue. Isso. É que, na verdade, a ideia geral dos textos é que os países que eram colonizados, eles tinham que passar por um estágio capitalista até aí uma certa europeização para aí sim alcançar a revolução. E essas ideias eurocêntricas vai ficar claro na Internacional Comunista e trazer até uma movimentação para ela. O que ficava claro? Algumas questões de caráter estratégico e cultural mesmo. Ou a questão estratégica era que assim, a libertação do mundo explorado ele só aconteceria se paralelo a ele acontecesse também no Ocidente. Então, a revolução no Oriente ela seria resultado de uma revolução socialista no Ocidente. E a questão cultural era essa transformação socialista que significava a europeização. Tá? Lenin ele vai partir disso e antes da Revolução de Outubro ele vai abordar de forma bem superficial as questões do Oriente. No primeiro congresso, por exemplo, ele tem manifestos e discursos bem eurocêntricos. Uma das coisas que ele dizia era que a libertação das colônias só seria mesmo concebível após a libertação da classe operária das metrópoles. Então não teria como as colônias alcançar aí a libertação sem que com isso os trabalhadores da metrópolis também fossem libertos. Mas entre esse primeiro congresso e o segundo, nesse intervalo de um congresso e outro,
vai acontecer alguns fatos, alguns fatores que vai proporcionar uma nova visão que no segundo congresso vai ser abordado a temática do Oriente. Quais os fatos que vão acontecer entre o primeiro e o segundo congresso? O primeiro fato é que a Revolução do Ocidente vai estar mostrando cada vez mais distante, cada vez mais longínqua. Um segundo fato é que estavam ocorrendo alguns movimentos de emancipação dessas colônias anti-imperialistas. Eles estavam adquirindo impulso em relação a essas lutas, o que favoreceu para que esses assuntos fossem abordados no segundo congresso. Um terceiro fato é que essas colônias nacionalistas estavam vendo na Revolução Soviética a problemática deles também. Tá? Então, assim, no segundo congresso vai iniciar as primeiras grandes discussões a respeito de estratégias e táticas de como organizar o movimento revolucionário nos países capitalistas, os países atrasados e oprimidos pelo capitalismo. Tá? Essa discussão ela vai girar em torno de duas temáticas. E aí o autor ele coloca aí bem claro dois temas, o A e o B, nesse capítulo. Né? O A seria a avaliação desse movimento como parte da Revolução Socialista Mundial, e o tópico B é a política a ser seguida pela Internacional Comunista nessa frente. Então eu vou estar falando desse tópico A, e depois do B em diante a Carol vai dar continuidade. Tá? Então, assim, a ótica eurocêntrica do primeiro congresso ela vai ser parcialmente retirada, e o segundo congresso vai estar falando mais a fundo a respeito dos problemas do Oriente, mais especificamente da Ásia. Então, as pessoas envolvidas, né, os comunistas envolvidos nos países asiáticos vão ficar empolgados por ter esse espaço no congresso, vão perceber que não vão depender mais de trabalhadores de Londres ou Paris para poder realizar a sua revolução. E dentre esses asiáticos vai ter o Roy. O Roy ele é um indiano, tinha uma visão asiocêntrica, porque dizia que a revolução ela ia acontecer na Europa, mas que ela dependia exclusivamente do Oriente. Ele dá o exemplo da matéria-prima, que se a colônia não oferecer a matéria-prima para a metrópole, é o início de uma revolução. Então, assim, a classe operária europeia não ia conseguir derrotar o capitalismo sem que, para isso, a fonte, que é a matéria-prima, fosse liquidada. Lenin já vai rebater um pouco essas ideias do Roy, dizendo que na Índia não havia uma base comunista, nem ao menos um partido comunista. Então ficaria difícil fazer uma revolução dessa forma. O Roy ele ainda vai continuar dizendo que o lucro que é obtido pela exploração das colônias é a base, é o suporte para o capitalismo. Então, uma das formas de afrouxar o capitalismo proporcionar uma revolução socialista seria acabar com a exploração das colônias, da matéria-prima. Nesse segundo congresso, vai ter uma luta grande, libertadora desses países coloniais, mas é importante ressaltar que essa ética eurocêntrica ela vai permanecer por todos os outros congressos. É apenas esse segundo que vai acabar tendo uma brecha, mas que nos demais a ética, né, a ótica, na verdade, eurocêntrica, ela vai permanecer. O tempo para falar do Oriente, por exemplo, era um tempo mínimo, as falas eram mais gerais, os congressos normalmente focavam nos problemas europeus, tá? Mas não tinha como fugir muito das discussões desses países que eram colônias, porque, por exemplo, a Índia lutava fervorosamente contra o domínio inglês. A Turquia, junto com organizada, né, governado por Mustafa Kemal, fazia acordos com Lenin. Um desses acordos era ele solicitou uma ajuda de verbas e armas para fazer aí dentro de uma guerra com uma intervenção armada da Entente, que conseguiu vencer. E Lenin, com esse acordo com Mustafa Kemal, conseguiu vencer essa guerra. Mas ele tinha uma dúvida, porque a Turquia não tinha um governo comunista. A ideia da Turquia era barrar o imperialismo. E a dúvida era essa, né? Será que o governo soviético deveria auxiliar esse movimento nacionalista burguês da Turquia, mas que ao mesmo tempo enfrentava o imperialismo? Então isso era uma posição. Qual que deveria ser a posição da Internacional Comunista frente a isso? Tá? Para essa política exterior soviética, existiam dois fatos. O primeiro é que a União Soviética tinha alguns interesses econômicos, dentre eles o petróleo do Cáucaso e a navegação do Mar Negro, que auxiliava na exportação, importação, na economia do país. Um outro fato
é que no mesmo dia que Mao e Lenin fizeram esse acordo em relação às armas e verbas que seriam doadas, a União Soviética fazia um acordo com a Inglaterra. Esse tratado com a Inglaterra dizia que a União Soviética teria que se abster de qualquer propaganda que incitasse os povos da Ásia a uma ação contrária aos britânicos. Então é importante entender isso, que ao mesmo tempo que a União Soviética auxiliava um país ou outro colonizado, mas que ela tinha esse acordo com a Inglaterra de não incentivar qualquer ataques ou ações contrárias aos interesses britânicos. É importante dizer também que esses acordos foram no mesmo ano da NEP, que foi criada a NEP, tá bom? Um outro problema também vai ser a questão colonial herdada do czarismo. Tá? Esse vai ser um outro problema enfrentado pela União Soviética, e o Lenin vai dizer o seguinte: essas colônias descolonizadas, essas colônias czaristas, elas vão ser livres a partir de agora. E aí o Lenin coloca até um ponto, que é um ponto do programa bolchevique, que é a autodeterminação. Então, a partir daquele momento, essas nações que eram czaristas ou recém-descolonizadas, elas vão ter liberdade para decidir o que bem entender naquele país. E o Lenin colocou o nome disso de autodeterminação. Isso vai haver uma certa proximidade, inclusive, desses países oprimidos, dessas pessoas que moram nesses países, né, desses povos oprimidos, facilitando posteriormente a tomada do poder do Exército Vermelho e dos bolcheviques. Aos poucos, essa ideia de autodeterminação do Lenin, ela vai ser substituída pela autodeterminação da classe trabalhadora do Stalin. Essa autodeterminação da massa trabalhadora do Stalin vai ser rebatida por Lenin. Lenin vai se opor a isso, dizendo que, na verdade, a própria massa trabalhadora teria que ter consciência da construção de um movimento, não que deveria ser uma imposição de Stalin a construção dessa autodeterminação da massa trabalhadora. Mesmo esse direito à autodeterminação permanecendo no programa dos bolcheviques, o Stalin vai ocupar, né, vai invadir alguns territórios, e se você for ver na prática, isso eliminava o direito da autodeterminação. Porque os lugares que Stalin se apossava e que aos poucos conseguiu organizar a União Soviética, eles tinham que se submeter à União Soviética. Então não tinha a liberdade daquela autodeterminação criada por Lenin. Nesse período, Lenin vai adoecer e não vai conseguir fazer grandes intervenções. Ele faz uma carta dizendo ser contra essa posição de Stalin, que os países teriam que ter essa autodeterminação, essa liberdade. Mas essa carta vai ficar ocultada por um grande tempo aí, por mais de 30 anos. No livro tem alguns trechos dessa carta, importante depois dar uma olhadinha. E paralelo a isso também, tem uma preocupação com os muçulmanos, principalmente dos Turquestão. Não era assim uma questão de problema interno do islamismo na União Soviética, mas era mais um problema cultural e eurocêntrico, que era dominante no Ocidente. Os muçulmanos que eram libertos da Revolução de Outubro, eles não conseguiram se formar ou organizarem no Estado. E eles acusavam, inclusive, os comunistas de oprimir o povo islâmico, porque esses povos não tinham direito ao Estado, a criar um Estado próprio. E eles acusavam os comunistas de oprimir o povo islâmico. Resumindo, esse tópico A, ele coloca aí 3 fatores que fizeram com que a Internacional Comunista diminuísse e deformasse a sua teoria e a questão política, que foi a ótica eurocêntrica para todas essas questões, a subordinação da Internacional Comunista àquelas políticas externas da União Soviética e a redução do direito da autodeterminação. Então ele encerra esse tópico A colocando essas questões de que esses 3 fatores, a ótica eurocêntrica, a subordinação da Internacional Comunista, essas políticas exteriores da União Soviética e a redução do direito à autodeterminação, foi a base, foi os principais fatores para diminuir e deformar a teoria e a política da Internacional Comunista. Tá? Bom, a parte B, ela vai falar efetivamente da política aplicada da ST nessa frente colonial. E
E aí que entra especialmente a Revolução Chinesa como que apresenta uma problemática muito grande da política da EC nessa frente, especificamente, né? E especificamente da estratégia adotada pela EC nessas frentes. E aí tem um problema que já foi abordado pela Renata, né, e que vai se apresentar praticamente, que é essa questão da visão eurocêntrica mesmo, né, e de você aplicar uma teoria que não consegue ser aplicada da mesma forma que na Europa, porque existe uma realidade social diferente, né? Acreditar muito da direção da revolução tem que ser, por exemplo, por operários industriais e tal, o que não era uma realidade nessas frentes coloniais, né? Tendo em vista países dependentes, atrasados, voltados muito para o setor primário. Então você não tinha uma formação, você não tinha uma grande massa operária, né? Porque na verdade a grande parte da população era camponesa, como é o caso da China, né? Na China, os operários correspondiam a 0,5% da população, né? E a política da EC era acreditar a direção da revolução ali a esse operariado, né? Quando na verdade não existia muito essa possibilidade. Tanto é que existe um triunfo da Revolução Chinesa quando o Mao vai um pouco contra a política da EC, né? E a revolução é tomada, na verdade, pelos camponeses. Existe uma discussão entre o Roy, que você tinha falado, e o Lei, ainda na segunda. Deixa eu achar aqui os 3 pontos. Não, eu tô muito nervosa. Bom, a política da EC, né, isso é um problema referente à teoria comunista de ter que passar pelos estágios, né, e que a briga do Roy e do Lenin vai dar nesse sentido, é que de acreditar que dentro dessa frente colonial a gente deveria passar por uma fase democrático-burguesa, né? E aí existe uma ligação entre que os comunistas deveriam ter uma relação com uma burguesia nacional, né? Que inclusive tinha isso, o Lenin coloca, que inclusive essa burguesia é importante porque ela tem ela faz uma frente contra o imperialismo, né? E por isso, num primeiro momento, e seguindo os estágios, que até uma ditadura do proletariado de fato, os comunistas deveriam ter uma relação com essa burguesia nacional para ter uma etapa democrático-burguesa, para aí assim o operariado, o proletariado, ele ter a sua revolução de fato socialista, né? E isso é um problema que vai acontecer como política da EC, do PCC, na China, e a própria burguesia nacional chinesa, né,
pela política do Kuomintang vai causar um prejuízo muito grande para o PCC, né? Porque como a EC coloca ali como política para a China, há uma aliança com o Kuomintang, inclusive o PCC vai entrar uma boa parte do quadro dentro do Kuomintang, uma parte muito mínima vai fazer parte da direção, inclusive, né? Só que o Partido Comunista Chinês ele acaba sendo subordinado a esse Kuomintang. Em determinado momento que os comunistas passam a ser uma ameaça a essa burguesia nacional, né? Principalmente no tocante à reforma agrária, porque nos países de frente colonial, essa burguesia está muito ligada à frente agrária, né? São grandes latifundiários em geral também. E nesse sentido, essa direção da burguesia nacional vai atacar os próprios comunistas depois que está no poder e não lhe convém mais essa ajuda dos comunistas. Né? E aí o autor coloca essa contradição, porque em 1926 o Kuomintang ele já tinha se tornado um partido simpatizante da Internacional Comunista, o Chiang, o Kai-shek, né? Ele se torna um membro ali da Internacional e um ano depois ele está atacando os próprios comunistas na China. Assim. Então, essa tese da Internacional, da aliança com a burguesia nacional, ela vai se mostrar praticamente na China como um erro. Né? Que o próprio Stalin tenta esconder e muda muitas vezes, né, essa defesa e discurso dele em vários momentos, né, para mostrar que na verdade não é um erro da direção de Moscou, assim, só que na verdade ele mostrou um grande erro. E o Roy ele coloca que isso era problemático dentro das teses da EC, porque era um absurdo os comunistas fazerem aliança com essa burguesia nacional, porque dentro dos países dessa frente colonial não fazia sentido, isso era contraditório, na verdade, né? Então, isso dentro da Revolução Chinesa, quando os camponeses eles começam a tomar uma força, né, essa burguesia ela fica alarmada com isso. Né? A reforma agrária, a revolução agrária era um grande problema para essa burguesia nacional. E a política da EC ela foi muito fracassada na China, decorrente dessa aliança com a burguesia nacional, né? E essa revolução chinesa ela só vai triunfar de fato, né? Depois da Segunda Guerra Mundial, quando toma à frente o Mao, né? E que ele vai considerar esses camponeses como uma coisa muito importante dentro da revolução, o que na EC não era considerado, né? E aí é uma questão que ele trata desde o começo dessa parte do capítulo da experiência colonial, né? Que essa teoria de tem que passar por uma etapa democrático-burguesa. Na verdade, dentro da frente colonial, estão contra os interesses comunistas ou de uma população que pode ser revolucionária de fato, né? E isso é uma discussão, foi uma discussão dentro ali da Rússia e dos comunistas, de que os camponeses, na verdade, eram uma pequena burguesia, né? E aí tem essa dificuldade de olhar para os camponeses como revolucionários, né?
Só que dentro da frente colonial, os camponeses eles sofriam uma série de opressões no campo, né? E que essa burguesia nacional, na verdade, estava ligada ao campo. E que eles, dentro desses países coloniais dependentes, esses camponeses, eles poderiam ser uma força revolucionária de fato, né? Como na China foi. E aí é um problema grande como a internacional tenta aplicar essa teoria dentro dos países coloniais, sendo que não teve uma análise profunda do que existia dentro desses países, né? Não querer transpor a teoria da Europa para esses países, sendo que é uma formação histórica e uma situação ali dentro diversa, né? E aí o fracasso do comunismo nesses países por um tempo é decorrente disso, né? E na Revolução Chinesa, esse é um problema grande, né? Existem... Eu não consigo falar muito de datas e nomes específicos, eu tenho uma dificuldade muito grande com isso. Eu acho que o essencial está nisso, assim, da política da IC, de pensar nesse caráter etapista da revolução e da aliança com a burguesia nacional sendo um grande erro que ele aponta, resumidamente, dessa política da IC na frente colonial. E aí ele analisa especificamente a Revolução Chinesa, né, como um exemplo desse problema da política da IC. Resumidamente é isso, eu acho. Essa questão do mal, do processo chinês, você qual foi como que ele procedeu? Porque ele é uma alternativa um pouco a isso, né? Dentro do que você disse. Qual o potencial desse setor camponês? Se apoiar. Tá. Eu achei bem interessante quando ele vai tratar do mal, ele vai ser já no final dessa parte, né? Porque ele foca muito mais no problema da política da IC e não exatamente depois que o mal toma a frente, assim, o que acontece, né? Eu acho interessante que ele vai ligar, ele introduz essa questão do mal dentro dessa parte do capítulo, mostrando uma oposição entre o Trotsky e o Stalin, né? Ele mostra a crítica que o Trotsky faz, né, da política ter sido da aliança com a burguesia nacional, e aí Trotsky ele faz uma crítica muito forte a isso, né, de que os comunistas eles deveriam ter feito uma política independente dessa burguesia. E aí o mal, ele aparece dentro do texto, né, na verdade, não rompendo com o Stalin, que é engraçado, né? Ele não rompeu, assim. Conforme
o Chiang, ele vai caçando os comunistas. E o Chiang, ele, principalmente, ele detém o poder no litoral da China, né? Depois ele vai empreendendo uma tentativa de entrada para o norte, para o interior, assim. Os comunistas, o Partido Comunista, ele acaba, uma palavra que eu não quero usar, morrendo, mas ele sofre uma baixa muito grande nessas cidades do litoral, urbanas, industriais. Assim. Os comunistas, eles acabam conseguindo desenvolver uma possibilidade revolucionária mais no interior e mais com os camponeses, né? O Mao, ele fazia parte dessa fração que estava mais ao interior da China, assim. E que desenvolve, na verdade, essa ideia de que os camponeses podiam ser a frente revolucionária, né? Mas o que é engraçado é que ele não se coloca contra a política da EC mesmo, na frente do Stalin, né? Inclusive, ele não vai concordar com o Trotsky, nem nada disso no Mao, né? Mas ele praticamente, na prática, mesmo que ele não discorde na teoria, na prática ele não vai fazer exatamente o que a EC colocava ali para a China, né? Porque ele vai dar mais ênfase aos camponeses, né? Tendo em vista que esse campesinato chinês, ele, como eu havia falado, ele vai ter, pela burguesia nacional na China, está aliado com grandes propriedades agrárias também, esse campesinato chinês, ele vai ter essa família revolucionária para lutar contra essa própria burguesia, que tinha uma fração estava envolvido com essas questões da opressão no campo também, né? Você pega o Brasil, por exemplo, por ser um país colonial, assim, dependente, essa burguesia no Brasil era uma burguesia agrária, né? Também. E eu vejo até então eu vejo que é nesse sentido que ele coloca que os camponeses, eles têm essa possibilidade revolucionária, né? Porque essa burguesia está aliada com as opressões no campo também. Durante a Segunda Guerra Mundial, o Mao, ele vai fazer aliança com essa burguesia, né, para lutar contra o imperialismo. Contudo, pós-Segunda Guerra Mundial, começa de novo a briga entre esse Kuomintang e essa fração liderada pelo Mao, com ênfase nos camponeses, no papel dos camponeses. E aí, gente? Você falou do Trotsky aí. A linha do Trotsky, que Gustavo disse aqui no livro, que a linha do Trotsky também era um pouco eurocentrista. Sim. No sentido da importância do operário urbano, né?
na direção da revolução. E aquele lance do primeiro Means of the language. De que a revolução nessas frentes coloniais só ia triunfar quando a revolução do proletariado triunfasse na Europa, né? Isso é existe uma discussão teórica entre o Roy e o Lenin nesse sentido, né? O Roy colocava que é bem interessante essa parte, eu acho que está bem no começo dessa experiência colonial, assim, de que ele invertia a lógica, né? Existia essa lógica eurocêntrica de que a revolução só ia triunfar nas frentes coloniais. A partir do momento que a revolução triunfasse na Europa, no centro do operariado mundial, né? E o Roy colocava que, na verdade, a revolução na Europa só ia triunfar se a revolução na frente colonial triunfasse, porque era a base do capitalismo mundial, né? Assim, a matéria-prima, porque ele colocava que era muito interessante que o capitalismo europeu, essa burguesia europeia, conseguiria conceder muitas coisas para esse proletariado, né? Enquanto tivesse como superexplorar as colônias, né? Então, de acordo com o Roy, a revolução só ia triunfar a partir do momento que triunfasse a revolução nas colônias. E aí a segunda, eles acabam não aprovando essa tese do Roy, né? Mas colocando como especial importância essa frente colonial para a revolução do proletariado mundial. Assim, mais alguma coisa que você acha que seja importante? Você pode eu acho que apresentar tá. depois também. Oi? Você pode complementar depois. Tem pormenores, né? Mas a linha geral é essa, assim, que essa questão eurocêntrica, né? E tentou se explicar sobre essa visão eurocêntrica dentro das frentes coloniais, e isso gerou como política dele ser a aliança com as burguesias nacionais, né? E isso, na prática, dentro dos países coloniais, representou uma subordinação dos partidos comunistas a essa burguesia, né? Não representou uma possibilidade de revolução de fato. E o que aconteceu dentro da Revolução Chinesa, que foi algo que teve uma possibilidade de triunfo, é ter dado a devida importância às massas camponesas, né? O que dentro da visão eurocêntrica deve ser essa massa camponesa, na verdade, poderia ser uma pequena burguesia que deveria tomar a frente, na verdade, o proletariado urbano industrial, o que dentro das frentes coloniais, dentro dos países coloniais, era um número mínimo, né? Porque não dava para colocar a revolução para esse número mínimo de pessoas, né? Que inclusive sofreu uma série de represálias, né? Assassinatos, encarceramento. Depois
depois do triunfo do Kuomintang, né, e a partir de 1927, mais ou menos, começam a caçar os comunistas dentro da China, e sobretudo nessas grandes cidades, assim, industriais, né? E aí ele coloca aqui também que esse operariado chinês representava 0,5% da população. Então, colocar uma revolução numa parte mínima da população não era real, assim. Resumidamente é isso, é óbvio que tem os pormenores que vai acontecer. Dentre os vários elementos que dá para abordar aí nessa questão colonial da Revolução Chinesa, eu levantar uma primeira reflexão assim, da complexidade, né, de se pensar e discutir essa questão da Revolução para além da Europa. Né? Porque, como o Claudin coloca aí nessa seção da Frente Colonial, né, tinha esse caráter complexo e dialético, né, no sentido de que a Revolução na Europa estava minguando, né, tanto por conta dos fracassos, em grande medida, da própria política da IC, quanto, em contrapartida, a superação que o capitalismo estava dando naquele momento da crise de 29, e que também como uma resposta à própria Revolução Russa, né, em que havia, em grande medida, uma série de ganhos para os trabalhadores dentro do centro capitalista. Né? A gente sabe que, pós-década de 30, que começa a ascender o tal do welfare state, né, o estado de bem-estar social, que aí entra naquela reflexão que o Roy coloca, né, tipo, o trabalhador operário da Europa, enquanto tiver esses benefícios, né, que naquele momento o capitalismo podia conceder, ele não vai desenvolver uma consciência revolucionária, ainda mais em nível global. Né? Então, por isso que, principalmente a partir da periferia do capital, se lançava essa discussão, tipo, pô, a revolução tem que começar da Europa, tem que começar das frentes coloniais, que é onde a exploração está mais acirrada, onde o próprio desenvolvimento econômico está mais travado, digamos assim, por uma série de razões. Inclusive, a gente sabe que a crise de 29, né, ela impacta as economias coloniais, no sentido de que há uma diminuição nas importações da Europa de matérias-primas, enfim. Então, se pensava que a revolução tinha que começar na Ásia, que era onde estava, digamos assim, deveria estar a consciência revolucionária, onde a radicalidade poderia ascender de forma mais dinâmica. Né? E, por outro lado, tinha a visão consolidada na IC de que não, a revolução só ia triunfar na Ásia se triunfasse primeiro na Europa. Né? Em grande medida, os grandes teóricos da IC, né, para além dos dogmatismos que vão surgir depois, mas os grandes teóricos da IC eles vão partir dessa linha, né, o Trotsky, o próprio Lenin, a partir da leitura de Marx e Engels, né, que em certa medida colocava isso. Né? O próprio Claudin cita ainda na altura no texto, né, que há em várias passagens, né, mas principalmente naquele texto que Marx trata da China, né, há uma certa, na visão do próprio Marx, haveria um certo ganho do processo colonial, né, a despeito da exploração da população nativa, enfim, da exploração colonial em si, haveria uma superação daqueles despotismos das culturas não europeias. Né? Ou seja, a despeito de toda a exploração que faz parte do processo colonial, haveria esse ganho de superar aqueles despotismos das civilizações pré-capitalistas, digamos assim. Né? Então, por isso que ele vai colocar que, para triunfar a revolução, deveria, digamos assim, passar por esse estágio de desenvolvimento das forças produtivas. Né? E aí
que eu vejo que está a complexidade da questão. Né? Se por um lado, realmente, se a gente analisar em termos de grau de exploração e como acabou se efetivando na prática, né? A revolução nas frentes coloniais era muito mais candente, só que naquele sentido da tomada do poder. Né? A gente viu nas discussões anteriores que o Claudinho faz, baseado no Lenin, né? Que a gente tem, digamos assim, duas esferas, né? Duas grandes esferas de revolução. Né? A primeira seria aquela no nível mais imediato, né? Que seria a revolução, né? Enquanto tomada de poder, e a outra esfera seria no nível mais amplo, né? A revolução enquanto superação social para uma outra sociabilidade. Né? Então, assim, a complexidade que eu queria colocar está justamente aí. A gente pensar a revolução a partir das frentes coloniais, ela se mostra mais dinâmica, né? Mais candente, só que desse pressuposto da tomada do poder, da revolução em sentido estrito, né? Como o Lenin coloca. Né? Só que se a gente pensa a revolução enquanto superação social, a revolução num sentido mais amplo, né? Havia de fato essa limitação das forças produtivas nas regiões coloniais. Né? Tanto é que todas as revoluções que triunfam, né, na periferia do capitalismo, elas em um momento ou outro vão se deparar com essa problemática. Né? A própria Revolução Russa, que tem origem muito mais no lado europeu, mas a Rússia, por sua questão geográfica, trazia já em si uma grande porção asiática, né? Tanto geograficamente falando, mas também economicamente. Né? Mas assim, a gente lembra, né, que a Revolução Russa chega naquele quadro em que ela dependia da expansão da Revolução para a Alemanha. Né? No sentido não de tomada política, mas no sentido de que era a Alemanha quem tinha as forças produtivas desenvolvidas a tal ponto que poderia, de fato, sustentar uma transformação social. Né? O próprio Lenin coloca isso. Né? Então, assim, as outras revoluções que vão se dar na periferia do capital também vão se deparar com essa problemática. Né? Revolução chinesa, cubana, enfim, todas as revoluções aí mundo afora que se dão a partir da periferia do capital mostram essa dinâmica mais radical, digamos assim, da tomada do poder, só que esbarram nessa limitação das forças produtivas. Né? Então, é muito complexo e dialético a gente discutir essa questão, porque se por um lado, né, realmente apostando nessa potencialidade do campesinato dessas regiões periféricas do capital, havia uma radicalidade muito maior de superar aquelas explorações do processo colonial e, por isso, uma dinâmica muito mais ascendente da tomada do poder. No que se refere a uma transformação social, havia um nível de forças produtivas muito baixo, o que acabava trazendo esse limite. Né? E, por outro lado, na Europa, era no sentido inverso. Né? Havia as forças produtivas num nível muito mais elevado, porém, a consciência revolucionária, por uma série de fatores, né, que inclusive já foi abordado aqui, muito mais reduzida. Né? Então, ao meu ver, aí que está essa complexidade da gente pensar. Tipo, começa na Europa, começa na periferia, até o próprio Claudinho, né, ele dá uma ironizada na própria colocação do Roy, né, que ele vai trazer a revolução para esse viés asiocêntrico, né, que a revolução só vai triunfar na Europa. Se triunfar primeiro nas colônias, né, especificamente na Ásia, e que fornecia o superlucro para a Europa, só que aí depois ele coloca, né, mas para triunfar essa revolução, os trabalhadores da Europa têm que educar, né, a população da periferia. Né? Aí o Claudinho até ironiza, tipo, pô, então veja a contradição, né? Esse trabalhador que estava beneficiado com os ganhos do capitalismo central e que, portanto, não tinha uma consciência revolucionária, cabia a ele educar as massas dos países periféricos. Então, nessa contradição também. Pois é, né? Então, tem toda essa complexidade. Né? Então, assim, só para fechar,
eu acho que essa própria dubiedade está na própria colocação do Marx na Revolução, em termos de transformação, de superação social mesmo. Né? Que ele já entendia que, para haver uma superação social, deveria haver um certo avanço das forças produtivas. Daí que ele vai falar a necessidade de europeização, digamos assim, das frentes coloniais. Né? Então, nesse sentido, eu acho que historicamente isso ficou, de certa forma, comprovado. Né? As diferentes revoluções que triunfaram no campo colonial, né, de origem colonial, acabou esbarrando nesse elemento das forças produtivas. Porém, o Marx ele vai colocar também europeização, não só no sentido econômico, mas no sentido ético, civilizatório também. Né? Ou seja, tem que esquecer toda aquela vivência social do mundo pré-capitalista e expandir para as demais regiões essa vivência, essa ética europeia. Que é aí que eu acho que está o problema, né? Que a gente, claro, deveria pensar a revolução a partir desse desenvolvimento das forças produtivas e tudo mais. Só que assim, eu acho que a grande riqueza da gente pensar a revolução a partir da periferia do capital está exatamente em resgatar esses elementos de civilizações não capitalistas que trazem elementos éticos muito mais, digamos assim, no sentido de uma sociabilidade coletiva mesmo. A gente tem várias experiências aí, inclusive nos povos nativos da América. O próprio Marx, no Capital, vai falar da experiência dos nativos na Índia, que tinha essa ética muito mais coletiva, né? Então, eu acho que o grande problema está na gente pensar a revolução para além da Europa, no sentido de que tem que levar essa ética europeia e não considerar o ganho que a ética, enfim, a sociabilidade desses povos pré-capitalistas podem trazer, não no sentido de avanço das forças produtivas, mas no sentido de uma ética mais coletivista, né? Mais coletiva, né? Mais social de fato. Né? Enfim. Bom, acho que foi legal a exposição das companheiras, acho que cobriu os principais aspectos aí da parte, né, que nós estamos estudando. E realmente é muito importante a gente trabalhar em cima dessas reflexões, porque elas inclusive têm a ver com o próprio Brasil. Eu não entendo tanto da história do Brasil, mas me parece que aqui no Brasil seguiu um rumo parecido. Né? A política da Internacional Comunista para o PC, aqui no Brasil, caminhou na mesma direção. Depois os companheiros aí que tenham um estudo mais aprofundado, seria legal a gente pegar uma parte aí para esmiuçar um pouco isso, porque tem a ver com tudo que a gente está conversando aqui. Né? A experiência chinesa ela é vamos dizer assim, o estudo de caso do momento, mas ela permite também outros debates. E permite mostrar como que muitas vezes, para poder fazer a revolução, os povos ou os setores populares tiveram que se enfrentar com as linhas oficiais, com as linhas de quem, na verdade, deveria estar junto com eles para ajudar a elaborar uma teoria da revolução para o país. Na verdade, se colocou o contrário. Então, esse é um problema que nós já tínhamos identificado na Revolução Espanhola. Acho que a Espanha é um pouco que o meio termo aí disso tudo, né? Porque ela tem uma experiência urbana, mas ela também tem uma experiência camponesa. Né? Um dos trechos lá dos filmes que a gente viu mostram essa questão, né? da socialização da terra, da produção coletiva dos bens, e que já era uma polêmica ali, os PCs eram contra, né? Por causa, em nome dessa unidade com a burguesia, com setores da burguesia nacional. Isso, então, nos países periféricos é mais visível. Por outro lado, essa necessidade desses povos mais explorados, oprimidos, de se alçarem. Então, a gente vê isso na China, mas também depois a gente vai ver
em Cuba, né, em outros países da África, como que determinadas revoluções coloniais ou rebeliões coloniais tiveram que ser feitas, muitas vezes contra a própria direção dos PCs. Eu acho que é interessante, porém, recuar um pouco no tempo aí, para ver que o Marx, no período dele, essa relação da expansão capitalista para os outros países fora da Europa já era um problema. No livro Para Além do Capital, a introdução que o Desargues faz mostra um pouco esse dilema. Tem uma epígrafe, onde eu não lembro agora exatamente o texto, mas basicamente ele manda uma carta para o Engels, se eu não me engano, refletindo qual seria o futuro do capitalismo e da revolução no próximo período. Então ele diz, uma vez que o capitalismo só se desenvolveu nesse cantinho do mundo, né? Ele fala que a Europa é um cantinho do mundo e que como que a revolução vai acontecer, né? Mesmo que ela acontecer na Europa, o capitalismo ainda está em desenvolvimento, ainda tem um largo território para se desenvolver pelo mundo. Então, como que isso aconteceria? Então, é um dilema que ele coloca já mais para o final da vida e que eu acho que remete bem ao tema que nós estamos discutindo aqui. Porque a visão do Marx também com relação a esses estágios, mais para o final da vida dele, vai sofrendo uma inflexão, me parece. Né? Inclusive, o tema e chave para discutir isso o Aldo Casas ele levanta também essa reflexão, mas também o Michel Levy e outros, de que o Marx, no final da vida, no chamado período Marx tardio, né, ou último Marx, ele começa a ver que a coisa é mais complexa do que esses estágios, particularmente na reflexão ali com os revolucionários russos, que colocam a questão de até que ponto a Revolução Russa poderia saltar de um país atrasado, semi-feudal, etc., diretamente para o socialismo, se apoiando justamente nessa instituição que existia, que era a Comuna Rural Russa, né? Ucrânia, um negócio assim, tinha um nome lá, dessa comuna, que era uma forma de organização social pré-capitalista, inclusive tinha um problema, porque era patriarcal, mas que do ponto de vista da relação com a terra, do ponto de vista da produção, era comunal. Então, os revolucionários russos, muitos com viés anarquista inclusive, defendiam que a Rússia poderia fazer essa transição sem passar pelo capitalismo. Então isso abriu todo um debate, porque a principal, os setores, né, identificados com o marxismo, no final da vida do Marx, que militavam na Rússia, diziam que não, né, porque se apoiavam na questão dos estágios. E o Marx vai surpreender todo mundo, dizendo que poderia sim haver essa combinação, mas que para que houvesse essa combinação da Rússia poder dar esse salto se apoiando na comuna agrária, precisaria que ao mesmo tempo se desenvolvesse de uma maneira combinada a revolução também na Europa, de modo que esse salto da Rússia pudesse se apoiar no avanço das forças produtivas que a Europa possuía. Então, assim, você vê que os revolucionários eles estão bastante preocupados com esse tema e entendendo que precisaria haver uma combinação que era muito mais uma aposta, né, do que a gente viu a possibilidade real. Então foi uma aposta, poderia ter acontecido, claro, mas isso que o Arthur colocou, de que o imperialismo já estava ali em desenvolvimento, e o que eu acho que os revolucionários não viram muito foi e o Mesaros chama a atenção depois, né, o Mesaros vai trazer a superação disso, dessa análise, é que o imperialismo também possibilitava que, se por um lado ele era a superexploração dos países coloniais, por outro lado ele possibilitava ganhos nos países centrais que faziam com que a classe operária desses países deixasse, né, aos poucos, de adotar posições revolucionárias. Então, assim, formando inclusive uma forte aristocracia operária no seu interior,
Mas não apenas isso, mesmo os setores mais explorados da classe operária europeia foram cada vez mais obtendo ganhos possíveis dentro do próprio capitalismo. Então, essa relação, ela foi meio que rachando, né? Rachando essa ligação justamente que era a aposta dos revolucionários. E isso trouxe um problema muito sério para os países coloniais, mesmo quando enfrentaram a linha stalinista, porque tudo bem, a China, né? Foi lá, faz a reforma agrária, derrota os latifundiários, abre um espaço para um certo avanço das forças produtivas, né? Não dá para negar isso, mas há um nível de exploração que também deve acontecer, aí no caso centralizado pelo Estado burocrático, que é o que a gente vai ter aí tanto na Rússia, como na China, como em outros países do leste europeu, e mesmo em Cuba, né? Ou seja, uma super exploração que vai acontecer em cima dos trabalhadores com vistas ao desenvolvimento aí das forças produtivas que não existiam. Então isso daí traz uma série de questões. Eu acho que mas naquele momento, né, vou voltar aqui a resgatar da Carol, naquele momento, para aquelas pessoas que viviam, né, para aqueles camponeses, a revolução era uma necessidade. E isso é importante, como que, mesmo no Brasil e em outros países, e até mesmo hoje, né, a esquerda tem determinados preconceitos, né, com as populações nativas, com as demandas dos povos latino-americanos ou dos povos africanos. Enfim, como que a esquerda muitas vezes trabalha muito centralizada apenas numa lógica da relação imediata, né? Trabalho assalariado e patrão. Então, eu acho que valeria a pena sim a gente discutir isso e inclusive pensar, né, os limites que a esquerda possui e aqui no Brasil, na América Latina como um todo. Me parece que abre uma série de questões para serem pensadas. Mas eu paro por aqui. Sinceramente, es un tema por un lado complejo y por otro lado apasionante, ¿no? Si a gente precisa discutir eso, até porque nós estamos en un país de periferia. Ese problema que estaba colocado lá no princípio do século XX, estamos a 100 anos disso, né? Passou um século e o capitalismo entrou na fase degenerativa, uma fase de decomposição que supera muito a realidade a que estavam enfrentados nessa época os revolucionários. A gente tem que pensar nisso também. E é um tema complexo e que foi discutido largamente pelos revolucionários do mundo. Aqui foi tema de discussão na corrente morenista, foi tema de discussão face à Revolução Cubana. Foi um tema abordado de forma muito interessante por Mariátegui, que é um marxista latino-americano, peruano, que acho que é um autor que seria interessante a gente, em algum momento, abordar alguma leitura de seus pensamentos. E por que é muito importante quando eu falo? Porque com uma visão assim, é decir, é inegável que todos os problemas que foram colocados são reais, né? Quer dizer, possibilidades do desenvolvimento do socialismo só pode ser imaginado e concretizado a partir de uma revolução nos países centrais. Acho que foi Moreno que falava exagerado, assim como colocava Moreno, Manuel Moreno, o problema, decía, bueno, tomar o poder nos Estados Unidos significaría después
que podemos hacer el socialismo por teléfono. Él colocaba así el problema. Tomamos el poder en los Estados Unidos y después construimos el socialismo mundial por teléfono. Pensamos fácil. Claro, imagina, o socialismo no centro do poder. Só que a realidade é muito mais complexa que isso, não dá para fazer isso. E que o que se aconteceu, o que se acontecia nesse momento? Bom, a Revolução Nicaragüense, depois da Revolução Cubana, a Revolução Nicaragüense, sim, todos os levantamentos da América Latina, também no Oriente con Irán, por ejemplo, las cosas que vemos. ¿Y eso qué significa? Que si la gente tiene una visión, por falar, eurocéntrica o eurocentrista, o ficamos parados frente a que no podemos, aquí no vamos a poder construir nada, no va a poder ser posible el socialismo, porque no está cedando, no está migrando a la revolución de los países centrales, estamos condenados, entre aspas, estaríamos condenados, o las masas latinoamericanas a no construir nada, y la verdad es que eso, la realidad es mucho, afortunadamente, mucho más rica, y también mucho más compleja, y nos da la posibilidad y el desafío de construir los caminos, nuevas teorías y nuevas producciones prácticas frente a los problemas prácticos. Por eso siempre Mariachi es citado, ¿no? Cuando le decía ni calco ni copia. No tenemos que copiar a los latinoamericanos y sin una creación heroica. Es decir, criar de forma innovadora y de forma heroica en todo caso nuestros propios caminos. Y de facto, los procesos na Bolívia, os processos no Peru e fundamentalmente o processo venezuelano recoloca e coloca mais uma vez a possibilidade e a necessidade de construir experiências novas com as ferramentas e as possibilidades que temos. Aí Chávez diz socialismo do século XXI e diz Estado comunal. Aquí tenemos que construir, a Venezuela o es un Estado comunal o no es nada. Y él morreu falando eso, todo por las comunas. Él decía, vamos a construir la Venezuela comunas, dividir el país así en comunas que serán autodeterminantes, que serán las que van a construir un camino del socialismo del siglo XXI. Y eso que era tan criticado en Chávez, los antichavistas criticaban de la izquierda, dicen, ¿qué es eso del socialismo del siglo XXI? No, es eso. Él colocaba frente a los dogmatismos a necesidad de construir caminando algo que no está resumido. Que no está resumido. Y que desde el poder, desde el poder, tiene innúmeras contradicciones. Cómo se enfrentar a burguesías dos países limítrofes, a ofensiva do imperialismo, a incapacidade propia interna de no tener cantidad de cuadros suficientemente formados, de tener un proletariado débil. En Venezuela un proletariado es absolutamente débil y poco formado también. Todo ese tipo de problemas y las debilidades propias de una dirección que se va autoconstruyendo con ejos y con aciertos, ¿no? Besaros TV iba para Venezuela de forma
Você sabe isso, né? Ir a Venezuela muito interesante. E Chávez recebia ele e passava dias e dias estudando e discutindo com Castellanos os rumos da Revolução Venezuelana. E digo esto porque son problemas no fáciles de resolver, mas es una tarefa colocada de forma dramática para todos nós. Estou falando para brasileiros, argentinos, bolivianos, venezolanos, peruanos, chilenos, só para falar desta parte do mundo, de como vamos resolver isso chegado ao caso. Que é o que dá para fazer e que caminhos podemos encontrar. E está colocado de forma dramática porque a outra alternativa é a morte. A descomposição do capitalismo chega a limites donde a vida humana está colocada en risco día a día por diferentes ameaças. ¿Sí? Si no a morte por represión o por bala perdida, es a morte por intoxicación que todos sufrimos de la contaminación del medio ambiente o porque consumimos alimentos envenenados, con veneno. Eso es lo que podemos comer. Y después están los que no pueden comer, los que no tienen teto, que son un ejército. Bueno, eu paro por aqui, mas eu acho que deveríamos, se de verdade queremos e eu acho que todos queremos continuar abordando o tema, deveríamos pensar, e eu não tenho claro, não tenho uma proposta, quem sabe deberíamos posiblemente nos colocar como tarefa pensar qué otros textos actuales sería necesario o útil abordar y estudiar para continuar pensando el problema. Eu paro por aqui, isso que eu queria falar. Então, bom, primeiro que assim, até o Valério Radicari, ele reconheceu lá no Congresso da CSP com Lutas, né, a importância dos bolcheviques, mas que também, assim, os caras não eram infalíveis, né? Tinham, assim, muitos problemas, né, e esse estudo, né, do livro está mostrando que, de fato, eles existiram e a esquerda, né, brasileira, né, e no mundo acaba carregando também esses problemas sem poder discutir, ignorando, e o que é um problema, né? E aí aqueles que se propõem a fazer esse tipo de averiguação, né, de verificação, muitas vezes são chamados de revisionistas, né, deixaram de ser marxistas, céticos, né, tem uma série de... A gente acaba carregando assim, uma série de preconceitos, né? Mas a gente tem que superar isso, né? Temos que reconhecer sim o que foi avanço e também identificar os problemas para que a gente não repita, né? Porque é muito complicado, né? A Internacional praticamente ela foi, a Internacional Comunista praticamente ela foi um apêndice, né? Da política externa soviética, né? Muito presa aos interesses da política soviética e isso teve assim, uma série de consequências, né? Aqui no Brasil, né, o PC ele seguiu a risca, né? Tanto é que o Luiz Carlos Prestes, né, ele foi perseguido pelo Vargas, né? A companheira dele, a Olga, né, foi entregue a Hitler, né, ao nazismo. Morreu, foi morta, tudo, e os caras defenderam Vargas, né, posteriormente a isso. Porque eles estavam seguindo a orientação da Internacional Comunista, né, nesse apoio ao nacionalismo burguês que
segundo eles, assim, tinham um enfrentamento com o imperialista ou muitas vezes para salvaguardar os interesses da política externa soviética. Mas eu queria tocar numa questão que foi muito importante, que diz respeito em torno da Rússia, né? Porque até o Aldo Caso, naquele texto que ele fez sobre a Revolução Russa, ele coloca lá que também houve essa ofensiva, né? Essa incorporação, assim, de cima para baixo, assim, sem levar em consideração a necessidade da autonomia, em que pese que tinha no papel a defesa da autodeterminação dos povos, mas, assim, na prática isso era ignorado, né? Houve, assim, a anexação, a incorporação de áreas passando por cima, né, dos movimentos locais que acabaram apoiando, né, e viram na Rússia, né, assim, algo a ser seguido para fazer os seus movimentos, né, revolucionários, de contestação ao imperialismo e assim por diante. E tem uma parte que ele cita os comunistas autóctonos, que seriam os comunistas da região, e que eles defendiam, né, que era necessário uma ideologia revolucionária com um substrato cultural nacional. Né? E os caras o que fizeram? Né? Eles acabaram girando para a região, para essas áreas do entorno da Rússia, que mais tarde viriam a compor a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, dirigentes russos, né, bolcheviques, né, que acabaram assim ignorando isso e atropelando e colocando em prática lá a política externa soviética. E com Stalin isso foi ao extremo. E também houve a condenação indiscriminada do pan-islamismo, né? Então, assim, que os companheiros já colocaram, o Armando colocou, que assim, a gente teria que ver formas de buscar combinar assim, a luta revolucionária, né, a construção da revolução também com o que tem, né, assim, de elemento cultural ou de talvez ética, né, assim, como o Arthur disse, assim, elementos da cultura local que contribuem para avançar, né, na construção coletiva, né. E então isso é de extrema importância. E no nosso caso aqui no Brasil, né, e aí também é um problema no movimento, porque muitas vezes reconhece-se apenas como sujeito revolucionário, operário, industrial, e ainda hoje persiste isso, né, no Brasil, inclusive, tem setores, tem correntes, né, que dá um peso muito grande para isso e acaba secundarizando os outros setores, né, dos trabalhadores. Mas assim, nas primeiras décadas do século XX, né, o que era o operário, né, industrial? Era extremamente minoritário, como a Carol disse, e assim, de certo modo até privilegiado. Hoje aqui no Brasil mesmo, a gente, para fazer a Revolução Brasileira, se nós formos nos apoiar apenas no operário industrial, a gente está lascado. Porque há uma aristocracia, mesmo aqui nos metalúrgicos, né, do ABC, e além disso há uma série de problemas. Né, e coisa que já ocorria lá atrás, né, em que assim, era numericamente pequeno, né, assim, sem partido muitas vezes, sem tradição revolucionária, né, e que não podiam nem se levantar contra a exploração colonialista. Então, aqui no Brasil a gente teria que, de fato mesmo, de tentar combinar a luta revolucionária no campo e na cidade, sendo que no campo combatendo a grande propriedade. Porque ainda hoje, né, o nacionalismo, né, no caso daqui do Brasil, e ele acaba, de certo modo, se apoiando na grande propriedade para defender os interesses imperialistas. O agronegócio ele tem um peso muito grande na economia brasileira e ele está assim, vinculado diretamente com os interesses do imperialismo.
seja dos Estados Unidos, como também da Europa, né? Da União Europeia. O Brasil tem vários acordos comerciais com a União Europeia, então, e a China, né? Inclusive a China. Então a gente teria que avançar numa revolução agrária, né? Partindo de uma reforma agrária para assim, reconhecer também no campo, né? As pessoas do campo, o trabalhador do campo, como sujeitos, né? Assim, potencial na luta revolucionária. Então não dá para ignorar isso, né? Não dá para a gente tratar de modo discriminado, ou seja, ignorar de modo ignorado. Então eu pararia por aqui. E o que eu achei muito interessante foi o Roy, assim, ele teve que bancar uma posição e ele foi até o fim e, assim, em grande medida ele estava correto. Né? Tanto é que, assim, o próprio Mao, ele se apegou, né, no que ele defendia anteriormente. Né? Então, assim, enfrentou o Lenin teve que rever, né, a resolução da proposição da Internacional Comunista para reconhecer, mas, assim, ficou apenas no reconhecimento, né? Porque, de fato, 5 minutos para você expor, né, uma situação de uma religião é o cúmulo, né? É o cúmulo. E centrar apenas nos problemas europeus, então, assim, é algo muito complicado. Essa dependência, né, da propriedade agrária, né? Hoje, da grande propriedade agrária, eu acho que é um elemento assim que talvez a gente teria até que ver de escrever alguma coisa sobre isso, né? A importância de, assim, combinar o movimento mais geral dos trabalhadores também com essa necessidade da reforma agrária e também de combater o imperialismo, né? Ainda que vocês todos já tenham tocado nesse assunto, assim, eu queria fazer uma pergunta para vocês, no sentido da gente ver quais autores e que autores latino-americanos tratam do tema, assim, e se a esquerda brasileira ela ainda está pensando a partir desses autores europeus e sob uma visão eurocêntrica, assim, aqui, das realidades latino-americanas. É uma pergunta. Então, infelizmente, assim, nós temos um preconceito muito grande com os autores latino-americanos. Acho que tem muita coisa legal, a gente teria que, de fato, mesmo reconhecer mais, né? Dar um peso maior nas nossas análises. Infelizmente, a gente acaba, de certo modo, reproduzindo essa visão eurocêntrica. Tanto é que as correntes, né, elas mandam, né, as principais correntes, gente para a Europa, né, e ficam lá os correspondentes lá. Mas, assim, no México, por exemplo, tem a expressão popular da editora, ela parece que tenta, né, de certo modo, reconhecer a importância desses autores, né? Tanto é que no catálogo deles tem, assim, alguns autores, né, latino-americanos. Eu até comprei alguns, só não li ainda, né, que são os mexicanos, né, que estudem a estética literária, né, em Marx, sabe? O próprio Aldo, né, nos textos dele, ele sempre cita, né, na bibliografia, né, autores daqui da América Latina. Não que a gente tenha que ignorar totalmente os autores europeus, né, mas acho que a gente teria que, de fato, buscar. Né? Então, queria fazer uma fala mais em relação a essa combinação de tarefas, porque é um fato também que as experiências, as últimas experiências que a gente teve na América Latina, seja as bolivianas ou a
Equador, Venezuela e tudo mais, também passaram, né, ou passam atualmente por por estar numa encruzilhada, ou talvez até já um ponto posterior a essa encruzilhada, tendo sofrido algumas derrotas importantes e apesar de ainda subsistir, né, principalmente na Bolívia, mesmo na Venezuela, em larga medida, mas a gente vê a crise que vive hoje, né? Inclusive agora já afetando diretamente o Brasil. Eu mandei ontem para vocês uma reportagem de conflitos já na fronteira de brasileiros expulsando venezuelanos, quer dizer, a entrada de milhares de venezuelanos em outros países. Então, assim, a gente já vivencia, né, uma situação bastante complexa, que mostra também a dificuldade de se progredir rumo ao socialismo a partir de um processo de forças produtivas pouco avançadas ou também pouca classe operária, porque eu acho que é importante também identificar o papel, é óbvio, né? Acho que a gente não pode cair nem para um exagero nem para o outro. Por um lado, acho que é importante resgatar o papel das experiências, né, latino-americanas, das experiências de luta anticolonial e de luta anti-imperialista como fundamentais, né, decisivas para qualquer projeto socialista. Mas também é importante não cair numa visão, né, de que somente com as nossas próprias pernas, somente com muitas vezes em base à produção de matérias-primas se vai chegar a um socialismo, né? É importante identificar que enquanto essa combinação não acontecer, em termos efetivos de luta nos países centrais e nos países dominados, que a transição para uma sociedade socialista não tem como se processar. Mas isso não quer dizer que não se possam realizar experiências preparatórias, experiências que, digamos assim, sedimentem alguns acúmulos, né, em termos assim práticos e até de sobrevivência, como disse o Armando, né? Então, assim, enquanto a Revolução Socialista não acontece, o que a gente faz? Então, acho que vários setores, populações, vêm batalhando, vêm lutando e buscando constituir no seu cotidiano formas coletivas experiências coletivas, até pela necessidade. Então, a gente vê povos indígenas, quilombolas, o MTST, em larga medida, também está nessa linha, algumas cooperativas do MST, que pese também haja problemas. Então, assim, o que parece estar existindo é essa necessidade dessas formas coletivas de busca de fazer alguma coisa, né? Mesmo na cidade, aqueles cursinhos preparatórios de vestibular, batalhas, né, de rap ou de MCs, festivais, saraus, enfim, há diversos âmbitos de ação, mas também não se pode perder de vista de que isso tudo é progressivo, representa um enfrentamento cotidiano, muitas vezes, ao nível de opressão que o capital nos impõe, mas ao mesmo tempo não é suficiente para dar uma resposta estrutural, né? Então, o papel da classe operária, da classe produtora, não necessariamente operária industrial, mas da classe produtora, é decisivo para uma transição. Eu acho que é importante identificar isso também para a gente não cair, né, em visões também que depois não se concretizam, né? Agora, isso não quer dizer que a gente deva, como disse o Cláudio, ter como linha de ação, principalmente nos dias atuais, uma atuação apenas ou centralizada na classe operária. Se a gente for ver, hoje a classe operária se encontra bastante refém
dos interesses empresariais. Até porque as empresas, no nível de competição internacional, elas conseguiram, em grande medida, transferir para os seus funcionários a chamada cogestão, né? A coparticipação do funcionário na vida da empresa. Então, se a empresa for viável, né, então você terá o seu emprego. Se a empresa não for viável, ela terá que se mudar daqui, ela terá que fechar divisões e aí até o emprego estará perdido. Então, vejam a que ponto chegamos. E isso significa que, nesse contexto, eu penso, pelo menos, que vai ser difícil que o proletariado industrial assuma o papel central, principalmente nos países dominados. Agora, num processo de acirramento da crise, num processo de fechamento mesmo, direto de empresas, ou numa crise muito maior que se coloque no país, então esse setor é chave por uma transição. É uma relação bem contraditória que eu penso que existe hoje em dia, mas é um debate para a gente fazer. E em relação aos autores, acho que teríamos que verificar aí, né, com o próprio Aldo Casos, Armando, se conhece alguns, até ver junto a professores universitários, algumas indicações para a gente pensar isso. Me parece que o Michel Louvi busca resgatar isso, inclusive ele defende que uma renovação do socialismo deva ser feita se combinando, fazendo tipo uma síntese entre a teoria clássica marxista, mas também a luta, a questão racial, de mulheres, ambiental, enfim, as diversas demandas setoriais, entre aspas, que também se combine com certas abordagens até mesmo pré-capitalistas e até românticas, ele defende. Quer dizer, o romantismo, que é uma corrente pré-marxista, ele acha que seria interessante incorporar elementos à medida que esse romantismo ele é pré-marxista, mas ele é pós-capitalista, né? No sentido de que pós-revolução francesa, né? Então ele mostra ali já uma decepção com os valores capitalistas e a busca de outros valores. Então, para ver como que hoje se pensa, alguns autores, não todos, né? Tem aqueles que ainda seguem aferrados mesmo, aquela visão, mas há alguns outros que acham importante essa síntese. Me parece que, inclusive, o Levi ele fala de ecossocialismo. Né? Ele diz que Sim. Tem um livro assim que chama Ecossocialismo. Exato. Então, assim, a gente vê, por exemplo, essa questão dos alimentos com veneno, que o Armando citou aqui, é uma questão que tem sensibilizado muito as pessoas. Você fala dessa questão, a pessoa, pô, peraí, eu estou comendo veneno, então me mato para trabalhar, sou super explorado, já me ferro, e na hora que eu vou comer, estou comendo vegetais lá, pensando que os vegetais são mais saudáveis para a minha vida, e de repente, eu estou comendo veneno. Então, há uma sensibilização dessa questão. O MST tem vindo com algumas feiras, né, nas cidades, então de repente seria uma questão para a gente abrir também o debate. Enfim, há coisas, tem movimentos até, eu sei que pode soar românticos, inclusive, né, ou utópicos, que são aqueles movimentos de produzir plantas, como é que fala? Plantas orgânicas. Plantas alimentícias não convencionais. Isso, plantas alimentícias não convencionais. Né? Então, assim, de que as pessoas plantariam coisas, até mesmo em terrenos urbanos. É claro que isso também não resolve, né, como eu disse antes, mas pode significar formas das pessoas se juntarem. Né? Então, vamos supor uma área que esteja lá desocupada, as pessoas ocupam uma parte, na outra elas plantam essas plantas aí, ou então elas plantam em outros lugares, quer dizer... já tem experiências nesse sentido, né? Pequenas, mas já tem. Mas elas, eu quero dizer assim, que elas podem se ampliar, principalmente no contexto de desemprego, de miséria. Então, se nós trabalharmos com esse cenário, aponta-se para várias outras experiências que nós muitas vezes não estávamos acostumados a lidar. Então, a esquerda ela também vai ter que se repensar em tudo isso daí. Enfim, tem todo um campo para a gente discutir de intervenção. Só uma última coisa, no Brasil, eu acho que é importante identificar que o ascenso operário dos anos 80, existe um filme chamado ABC da Greve, você vai ver lá
é uma classe operária que não se parece muito com a de hoje, né? É uma classe operária super explorada, né? Grande medida migrante nordestina que tinha chegado aqui, numa situação onde tinha quase que um pleno emprego, então assim, né, a tecnologia não tinha chegado ao patamar de hoje. A competição internacional era mínima em relação a essas empresas, então assim, era toda uma situação que também permitia aquele tipo de movimento e aquele tipo de ascenso, digamos assim, permanente, né? A gente teve aí o quê? 10 anos de ascenso metalúrgico permanente, então nível de organização muito forte, formou o PT, formou a CUT. Eu penso que o movimento operário, no contexto atual, dificilmente vai voltar a esse período. Tá? As condições hoje são muito diferentes. Você faz qualquer movimento numa fábrica, ou você rapidamente é incorporado pelo aparato, ou então é demitido. Né? Não tem muito margem de manobra para movimento independente dentro das fábricas, dentro das empresas privadas. Então, o mais provável é que esses movimentos vão acontecer. A permanência, isso que eu quero dizer, a permanência da vanguarda e das experiências, elas vão se dar muito mais por fora dos espaços de trabalho do que por dentro. E mesmo o setor de serviço público, que é vamos dizer, a última fronteira que ainda restou disso, vem sendo atacada, né? Se eles quebrarem, por exemplo, a estabilidade do funcionário público, a gente pode ter certeza que isso vai ser um marco aí na questão da organização sindical, né, do movimento do setor público. Então, são coisas para a gente ver que realmente a gente vai ter que reelaborar uma estratégia. Não sei, né, como é que a gente vai fazer, porque a gente tem ainda o restante aqui do livro para cobrir, e acho importante esse balanço histórico, embora que a gente esteja fazendo isso em poucos companheiros, mas eu acho que é importante porque ele é acumulativo, né? Ele serve depois para a gente tentar elaborar, também aí juntando mesários e mais esses autores aí, uma contribuição para uma teoria, né, da Revolução Brasileira, do acúmulo dessa revolução, pelo menos. Né? Da revolução talvez seja muito ousadia, mas um acúmulo dessa, né, de como fazer para que haja uma retomada de uma nova esquerda, em base também a uma classe trabalhadora que vai ser outra, não vai ser mais a mesma, né, principalmente com a reforma trabalhista. Então, assim, que teoria pode responder a esse processo? O conceito de construção de poder popular está ligado a toda essa discussão que colocou o Alexandre. ¿No? Por exemplo, quando foi o argentinazo, en todo un proceso de liberación, que estaba la asamblea funcionando, las cosas que comenzaron a acontecer son espacios liberados a toma de predios, edificios o salas, lugares que estaban desocupados para funcionamiento autónomo de los autoconvocados, para la construcción de diferentes espacios de cultura, além de reunión, de alfabetización, de cursos profesionalizantes para que estuviesen desempleados, a ocupación de varios terrenos para hortas colectivas, donde se colocaban allí varios que se comprometían a trabajar la tierra, a cuidar, cultivar y después, obviamente, con eso se alimentaban varias familias durante meses, se alimentaron varias familias de desocupados. Eso era un proceso curto, relativamente curto, más de explosión, en que se liberan las fuerzas creativas de la población. Y eso todo eso está ligado a un concepto teórico, político importante, que es la construcción de poder popular desde abajo. A revolución construida sin estar colocada a toma do poder, invertido o conceito. Es decir, primeiro tomar o poder e depois fazer tudo isso.
y a experiencia que van colocando nesses procesos, que muchos que Alexandre mencionó, por ejemplo, toda la experiencia zapatista en México, tiene un movimiento que se llama Wokase, Movimiento Campesino de Santiago del Estero, que es una línea del movimiento camponés, está en el noroeste de Argentina, y es muy, muy, muy importante y muy combativo. Tem alguns documentais que eu vou pesquisar e posso passar para vocês, que son experiencias concretas de eso. Bom, en tanto llega a toma del poder, en tanto llega a construcción del socialismo, a posibilidades desde el gobierno construir o tomar medidas más de fondo, gerais y emancipatorias, vamos haciendo experiencia donde podemos, ganando territorio y construyendo un poder popular donde da